Oi gente, dia de vídeo aqui no canal. Hoje eu vou fazer o meu veredito sobre a releitura de 3 livros que eram muito favoritos lá no começo da minha vida na internet falando sobre livros. Pra quem me acompanha desde o começo sabe que em 2009, antes de ter YouTube, antes de qualquer coisa que eu tenho hoje, eu tinha um blog. Eu comecei em 2009 com um blog literário e eu fiquei com um blog até 2014. E nesses anos de blog tiveram alguns livros que muita gente me conheceu através da leitura desses livros e que sabia que eu falava desses livros favoritos sempre. Então, essas 2 últimas semanas eu tirei pra reler esses livros favoritos. Era pra ter feito só numa semana, mas eu acabei ficando doente e daí não deu certo. Acabei fazendo 2 semanas de releitura de favoritos lá na Twitch. Inclusive, se você não me segue, link está aqui. Faço lives de leitura todos os dias às 10 da manhã. Aliás, todos os dias não, de segunda a sexta. E estou de roxo hoje, nem foi programado, porém vou aproveitar para falar que essa semana me tornei parceira da Twitch. Então eu tô muito feliz pelo reconhecimento. Comecei as lives lá no começo de maio e nessa semana depois de me tornar afiliada no meio de maio, agora me tornei parceira, então parceira verificada. Continuando, nas últimas 2 semanas acabei relendo esses favoritos e hoje estou aqui para falar sobre como foi reler livros favoritos, porque não sei vocês, mas no começo da minha vida aí literária, principalmente na internet, eu tinha uma coisa com reler livros. Engraçado que foi uma coisa desse tempo de estar na internet, porque quando eu era adolescente e que era muito difícil eu ganhar os livros, eu relia bastante, assim, eram poucos livros que eu tinha em casa, então minha vida pra ler era reler os livros que eu já tinha. Mas a partir do momento que eu fui tendo acesso a mais livros, eu criei na minha cabeça essa coisa de que reler livros era uma perda de tempo, sabe? Parecia que eu tinha tanto livro pra ler que se eu fosse pegar e parar pra reler livro, eu estaria perdendo um tempo que eu poderia estar lendo outra coisa inédita. E olha que, tipo, a teoria que eu crio na minha cabeça. E era uma coisa muito forte que eu tinha, principalmente na época do blog, no começo do canal também. Tipo assim, eu não gostava muito de reler livros. Até que nos últimos anos eu reli alguns. Foi uma experiência muito legal. E essa experiência de reler livros favoritos, assim, muito emblemáticos, depois de 8, 10 anos, foi muito louco, assim, porque eu tinha essa coisa na cabeça de como tinha sido a minha experiência antes e comparar com como as coisas aconteceram agora, dá um sentimento de, assim, não digo nem de evolução, como se fosse ruim o que eu tinha na época, mas assim, como a gente muda, como a gente amadurece, ou como a gente tem necessidades diferentes em épocas diferentes da vida. E isso aconteceu relendo esses 3 livros. Não acho mais que reler livros é perda de tempo. Talvez eu fique com um pouquinho de medo de reler outros livros favoritos, assim, tão importantes, porque um desses livros foi uma grande decepção pra mim. Mas eu acho importante, principalmente pra quem faz conteúdo na internet, porque assim, eu não me sentia mais à vontade de recomendar atualmente livros que foram muito importantes pra mim no passado, porque eu não sei se combina mais com a Pan desse momento. E eu sei que várias pessoas acabam seguindo minhas indicações atuais, ou me conheceram agora e acham que vai ter uma coerência nessas indicações de favoritos. Então eu não me sentia à vontade de recomendar livros que eu tinha lido há muito tempo, porque podia não fazer mais sentido, e daí a pessoa vai ler, por que a Pan indicou isso, sabe? Mas é a Pan lá de 20 anos, é a Pan de 21 anos, 19, sei lá. É outra Pan que tava recomendando, mas esse sentimento ainda tava comigo, porém, não era mais 100%, porque eu não tinha mais certeza, porque, né, obviamente envelheci, cheguei aos 30 e as coisas mudam, preconceitos que eu tinha antes em relação a vários tipos de leitura ou necessidades que eu tinha na leitura mudaram totalmente. Então é muito louco, foi muito louco ter essa experiência. Então eu convido vocês para também relerem seus livros favoritos de muitos anos atrás. Pode ser um pouco decepcionante, como foi pra mim com uma dessas leituras, mas também pode ser muito interessante ver o quanto você dava valor para algumas coisas naquela época e hoje dá valor para outras coisas, e não necessariamente isso troca a experiência, sabe? Diminui a experiência que você tem com o livro, porque eu pude ver que um desses livros, principalmente, eu mudei totalmente o foco que eu dei na história.
Enquanto eu dava foco maior para um aspecto do livro lá em 2012, hoje o meu foco foi completamente diferente e foi engrandecedor justamente para ver como eu amadureci ou como hoje coisas desse livro são mais importantes em coisas que eu achava chato naquela época, sabe? É muito louco, foi uma experiência muito legal. E os 3 livros que eu escolhi foram A Lista do Ódio, um livro emblemático, eu acho que foi o livro que naquela época eu mais panfletava, assim. Uma recomendação que muita gente leu, de quem me acompanhava na época, foi A Lista Negra, né, que hoje se chama A Lista do Ódio, mas na época era A Lista Negra. Eu lembro de uma Bienal que eu deixava, tipo, recadinhos dentro do livro, num marcador, assim, falando por que aquele livro era tão importante. E foi um livro muito emblemático na época, então, obviamente, eu tinha que escolher A Lista do Ódio justamente pra que eu pudesse continuar falando dele atualmente, sabe? Porque, como eu disse pra vocês, eu não me sentia mais à vontade sabendo que a Pan de hoje em dia poderia não gostar. Então eu acabei escolhendo ele. Também reli Soul Love, é um outro livro super emblemático, porque na época do blog, todo final de ano, eu ia lá pra ver quais eram as resenhas mais acessadas do blog. E Soul Love sempre ganhou. Desde que eu publiquei a resenha de Soul Love, acho que foi em 2010, sempre era a resenha mais acessada do ano. Sempre, 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 de todos os anos do blog. E é muito, muito louco, assim. E eu amava esse livro na época. E também reli Um Dia, que também foi um livro super importante e era um livro diferente do que eu costumava ler naquela época. E essa foi uma das experiências mais doidas, porque o que eu desgostava na época, eu passei a gostar atualmente. Foi muito louco e eu já vou explicar pra vocês. Mas fica aqui o convite pra vocês relerem os livros favoritos de vocês e principalmente pra pensar se o que vocês achavam, assim, tipo, perder tempo relendo livros. Me contem, inclusive, se vocês acham que é perda de tempo. Gente, a gente tem que tirar um pouco essa coisa da perda de tempo, sabe? De ler livro grande, ou de reler livros favoritos, ou de reler livros que você já leu. Porque é uma coisa assim que acaba tirando várias experiências legais e interessantes que a gente poderia ter. E essa necessidade de tipo, não, eu preciso ler o maior número de livros possível, eu não posso parar pra reler um livro, ou não posso parar pra ler um livro que vai exigir um pouco mais de mim, porque senão eu não vou estar lendo aqueles livros que eu poderia estar completando muito mais rápido. Sabe uma corrida, que eu não sei com quem a gente tá apostando corrida? Com nós mesmos, na verdade. Então fica aqui o convite e agora eu vou falar como foi a experiência de ler cada um desses livros. A primeira releitura acabou sendo de A Lista do Ódio, que quando foi lançado pela primeira vez foi A Lista Negra, né? Ele tinha outra capa, outro nome, e a editora tomou a decisão de trocar esse nome justamente porque não era coerente com o livro e o título anterior era racista. Acabou que eles acabaram trocando esse nome, mas ainda tinha alguns termos dentro do livro que tem essa conotação mais racista, então eu não sei se eles fizeram a revisão além de trocar a capa. Isso foi uma observação que eu fiz lá no começo do livro. Depois, são 2 termos, eu acho, 2 vezes que eu acabei vendo o termo, mas assim, não entendo, não sei se eles fizeram ou não essa revisão ou se só trocaram a parte que falava de lista do ódio. Não sei, mas tem alguns termos que também tem essa conexão mais racista, mas que não foram alterados na edição. Mas assim, gente, essa é uma história muito importante pra mim. É uma história sobre bullying. Foi lançado em 2012, se eu não me engano. Fala sobre uma protagonista em que ela tem um namorado e eles sofrem muito bullying no colégio. Muitas piadas, o tempo todo muito, muito, muito forte. E eles acabam criando uma lista de nomes ou situações em que eles não gostam daquilo, né? A lista do ódio, eles começam a fazer essa lista do ódio. Só que a Valerie, que é a protagonista, ela alimenta essa lista meio que numa sessão de desabafo, assim. Porém, o namorado dela leva isso muito, muito, muito a sério, até que ele chega no colégio um dia com uma arma e começa a atirar em um monte de gente, principalmente naqueles que estavam na lista, até que a própria Valerie se surpreende e tenta parar o atentado. E ele acaba depois, né, se matando. Só que as pessoas acabam culpando a Valerie, né, por muito tempo. Toda a situação, ela ajudou ele a criar essa lista, então ela tem esse sentimento de culpa muito, muito, muito forte entre os sobreviventes, a própria família da Valerie, a polícia, a escola, todo mundo a culpa. Então o livro vai falar de como foi até chegar o dia do atentado, alternando em capítulos com a situação atual da Valerie até que ela precisa voltar pro colégio. Então é um livro muito, muito tenso,
porque tem situações bem difíceis, assim, de verdade. E foi um livro que pra mim, na época que eu li, assim, foi um dos principais livros, porque sabe quando... Eu já falei pra vocês, né, que quando escrevi Boa Noite, eu me inspirei muito na Jennifer Brown e na Sarah Dessen. Mas a Jennifer Brown trazer esses assuntos mais sérios no YA era uma coisa que eu não via acontecendo, sabe? Então foi uma das primeiras experiências com algo tão sério e tão bem escrito na época, e que assim, gente, vamos falar disso, pelo amor de Deus. É uma situação em que os adolescentes, que é uma problemática adolescente e que precisava ser discutida na época. O bullying naquela época começou, era bem uma época que todo mundo começou a falar sobre bullying, mas também fazer piadas e, não, todo mundo passou por isso, nada a ver, não sei o que, sabe, uma coisa meio desmerecendo a situação só porque se tratavam de adolescentes. Mas daí, a partir desse livro, a gente começa a entender como isso pode chegar num outro nível, sabe? E esse livro trazia situações muito tristes, assim. Eu lembro até que eu fiz um vídeo, eu não sei se ainda tá no canal, pra ser bem sincera, e que eu não conseguia falar do livro, assim, sem chorar, porque era uma situação bem difícil. Tem toda uma relação familiar da Valerie também, e como é decepcionante ver algumas situações. Então, assim, na época foi muito tocante pra mim. É claro que hoje já li muitos outros livros com uma carga muito mais pesada, porém o livro ainda é muito importante. Eu achei que a leitura foi muito boa. Eu não continuo colocando ele como favorito, não dei 5 estrelas, dei 4 estrelas e meia, porque eu acho que a situação de como se resolve a história acaba sendo um pouco conveniente demais, um pouco otimista demais. Não sei se eu tô meio com a mente treinada pra tragédia, assim, mas sabe uma coisa muito surreal e que eu achava que precisava de um desenvolvimento melhor ali no final? Tem muita coisa que é muito corrida, é muito conveniente acontecendo, e que hoje eu prefiro quando vem uma situação mais real, assim, uma situação mais próxima do que eu acho que poderia acontecer. A edição que eu li tem um conto inédito, que é a visão de outro personagem sobre a situação, e acaba dando um algo a mais pra história. Gostei bastante desse conto, só que ainda assim não foi o suficiente pra eu dar 5 estrelas, porém continuo com certeza absoluta recomendando muito A Lista do Ódio, recomendo pra caramba. Não continua favorito, mas continua uma leitura assim que eu com certeza vou recomendar pra todo mundo ainda. Daí em seguida eu fui reler Soul Love, né, que como eu disse é um dos livros mais emblemáticos da minha época de blog. E assim, gente, ai meu Deus, esse sim foi um dos primeiros livros YA que trouxe uma temática muito importante. Eu não posso falar qual a temática que envolve o livro, mas assim, na época eu fiquei bem chocada, porque eu acho que eu nunca tinha lido algo tão sério assim num livro YA, num livro juvenil. Então eu fiquei bem chocada. Eu acho que isso me deixou tão empolgada com a leitura, tipo assim, gente, leiam, olha que legal o que estão falando. Só que claro que eu não posso falar qual a temática, porque acontece assim mais pro final da história. Só que assim, eu li esse livro lá em 2010. Então foi uma das primeiras leituras. Eu não me senti exigente a ponto de esperar uma explicação melhor ou esperar um desenvolvimento melhor da problemática, explorar melhor os prós e contras. E eu acho que é um livro muito datado da época para tratar do assunto específico daquela época. Hoje a gente trata o assunto de outras formas e eu acho que tem exemplos melhores para tratar sobre o assunto. Mas assim, o livro é super curtinho, fala sobre uma garota que aconteceu alguma coisa X, que ela não comenta no começo do livro, mas ela fez alguma coisa muito grave com amigos dela, na cidade dela, na escola dela, e ela acaba assumindo a culpa sozinha e é expulsa da escola, e depois a mãe dela acaba mandando ela pra uma cidade pequena, morar com a tia, passar uma temporada lá com a tia. E nessa cidade ela vai conhecer pessoas novas e tal, e vai se envolver ali. Ela é tida como uma problemática, então ela vai com essa fama lá pra cidade. Coisas vão acontecer lá, né? Só que assim, é muito raso, gente. É bem raso, é bem raso. Eu acho que é realmente um livro pra um outro público, que na época me surpreendeu muito, mas que hoje a gente tem livros muito mais desenvolvidos e tal. Então é um livro que não sobreviveu à leitura de favorito. Eu dei 2 estrelas. Eu tinha até pensado em dar 2,5, mas eu acabei dando 2 estrelas, porque realmente não acho que é mais um exemplo interessante pra recomendar pra vocês, sabe? Eu acho que a gente tem muita coisa muito mais legal e várias situações ali, o livro acaba do nada, e várias situações não são explicadas, não são desenvolvidas, até acho um pouco até irresponsável algumas coisas. Então eu fiquei bem decepcionada, porque era um livro muito queridinho pra mim,
mas que não sobreviveu à releitura. Realmente é algo pra deixar lá atrás. Foi importante naquela época, não julgo de forma nenhuma a Pamela daquela época, porque eu acho que foi importante, mas que hoje eu não me sinto à vontade de recomendar pra vocês, com a mentalidade que eu tenho hoje, com o tipo de história que eu gosto de ver, o tipo de desenvolvimento, e até não é pra ser um livro assim, cheio de moral, assim, sabe? Mas tratando assuntos com responsabilidade, desenvolvimento, pra que aquela pessoa que leia o livro se interesse pelo assunto e vá buscar mais informações, ou que pelo menos passe a refletir sobre aquele assunto. E isso eu não acho nem que o livro desperta, sabe? Porque é tão jogado a temática ali que não desperta um algo a mais pro leitor, sabe? Então fiquei bem decepcionada, e é um livro que não sobreviveu de jeito nenhum à leitura e foi de 5 estrelas para 2 estrelas. E aí chegamos ao terceiro livro, e que assim, esse é o maior mistério que eu tô fazendo, as pessoas não sabem se eu favoritei ou não esse livro, mas eu reli, né, um dia, e foram sentimentos, não digo conflitantes, mas foram sentimentos loucos que eu tive com esse livro, porque eu lembro muito bem da época que eu li. Eu não lembrava exatamente do que ia acontecer na história, eu sabia uma coisa do final, assim, muito específica, e então eu sabia pra onde estava caminhando a história. Só que coisas no meio do livro, temáticas que eram levantadas, comportamentos de personagens, tipo, comportamentos específicos dos personagens, eu não lembrava. Então foi uma surpresa a cada capítulo. E assim, eu lembro que na época era um livro que... O que é Um Dia, né? Um Dia fala sobre esse casal que se conhece, fica junto no dia 15 de julho, e depois a gente acompanha durante 20 anos esse casal, tudo que acontece no dia 15 de julho. Então, isso aconteceu no dia 15, onde eles estão no próximo dia 15 de julho do outro ano, enfim, durante 20 anos a gente acompanha esse crescimento dos personagens. Na época, eu acho que eu li em 2012, foi um livro que eu favoritei, dei 5 estrelas, mas eu falava abertamente, gente, o livro é muito chato no meio, ele demora, é um livro, sabe, é aquela coisa que eu precisava de agilidade pras coisas, não sei o que, eu não tinha muita paciência pra esperar as coisas acontecerem, e daí no meio do livro eu falava que, era muito chato no meio do livro, mas assim, o final vale tudo, é muito interessante, o crescimento, E assim, eu não senti que o livro demora, não senti que o livro é lento de jeito nenhum, nada. Eu reconheci o sentimento que eu tinha sobre ações de personagens específicos, reconheço, entendo o sentimento que eu tinha, mas assim, eu não acho que o livro é nem um pouco lento. Na verdade, eu li muito rápido o livro, eu só demorei um pouco mais porque realmente eu tava doente. Sensacional pra mim, a leitura super rápida, os sentimentos que eu tive e a importância que eu dei pra alguns momentos específicos do livro é que mudaram. Como fala sobre o amadurecimento de personagens, eu me senti muito bem representada no livro, sabe? É muito louco, porque eu acompanhei, eu me ative mais na época mais jovem deles, mas depois, hoje, com 30 anos, eu acabei dando mais importância à mesma época que eles estavam passando. Eu achei muito importante ver as dúvidas que eles tinham e como eles assumiam riscos, principalmente a Emma, porque ela muda muito a vida dela, já mais velha, sabe? E a gente tem essa sensação que depois que a gente passa dos 30 já tem que ter a vida resolvida, só que assim, não necessariamente. Na verdade, agora chegando aos 30 eu penso, meu Deus, parece que eu ainda tenho 20 anos, porque, né? Mas a gente tem essa sensação quando a gente tá com 20 anos, de que aos 30, não, eu já tenho casa, carro, filho, marido, eu já viajei o mundo, Na verdade, eu só tenho o quê? Um apartamento alugado, um gato que tá dormindo no meu colo e grandes sonhos pra minha vida ainda. Então foi muito louco. E assim, gente, o mais interessante foi saber que o meu gosto para romances hoje já estava plantadinho lá em 2012. Porque Um Dia tem essa sensação de um romance mais realista, sabe? Mais cru, menos fantasioso. É claro que, meu Deus, muda muita coisa, coisas grandiosas acontecem na vida desses personagens, mas sabe aquela coisa que parece muito perto do que real poderia acontecer? As coisas não são boazinhas demais, não é tipo, grandes provas de amor, o negócio, não, é tipo, muito perto. Coisas que poderiam ter acontecido comigo, falta de comunicação, ou se expressar demais, ou respostas atravessadas, ou desencontros, pessoas específicas que passaram pela minha vida que têm certos comportamentos. Eu reconheci muita coisa que aconteceu na minha vida, assim. Então, assim,
sabe que se você fica me perguntando romances realistas, tipo pessoas normais, conversas entre amigos, algo mais assim, pé no chão, leia Um Dia se você ainda não leu, porque naquela época já era isso. Uma coisa que é uma característica principalmente do romance daquela época, me desagradou, né, perceber isso, que essa coisa de a mulher ser a psicóloga do homem, é uma coisa que existe em Um Dia desde o primeiro capítulo, e é uma coisa que não me agrada, sinceramente. E porque é algo que hoje tá tentando ser desconstruído, né? Achar que a mulher vai salvar o homem, isso tá muito presente na nossa sociedade ainda. A gente tá tentando mudar isso, de que a gente não tem que ficar cuidando do... Principalmente em casais, homem e mulher, a mulher tem essa sensação de que ah, não, eu vou conseguir ajudar esse homem a mudar de vida, a deixar de ser mulherengo, ou a ajudar ele a alcançar o sonho, ou ah, eu vou escutar ele desabafar aqui e vou tentar ajudar ele nessa situação com determinada pessoa, e quando vê, o homem foi embora. Ele estava ali só desabafando, não é que ele fez, né? Não é que ele quis fazer um laço, ter uma intimidade, ele assim só tava te usando pra tapar buraco de carência, né? Tá ali. E muitas vezes a recíproca não é verdadeira, né? Porque a pessoa não te escuta e na verdade às vezes dá respostas que na verdade te colocam ainda mais pra baixo. Isso fica muito claro em Um Dia, tá, gente? Mas assim, são muitos anos na vida deles, várias coisas acontecem, coisas que eu não lembrava de jeito nenhum. E assim, anota, né? Ai, gente, finalmente um livro que sim, continua favorito. Muito interessante, traz muitos aspectos que principalmente as pessoas da minha idade vão se identificar. Medo do futuro, o que eu tô fazendo na minha vida, será que eu tenho que tomar decisões difíceis mesmo já estando numa idade que não é avançada, né, na verdade? Será que eu posso trocar de carreira e quando tudo desmorona, o que eu faço da vida? Sabe, umas problemáticas nesse nível, assim. Então, sim, continua 5 estrelas. O único livro que sobreviveu à releitura na questão de ainda ser o livro favorito. Então, sim, Um Dia ainda continua sendo um livro favorito, mesmo com todos esses pequenos pontos que eu acho que poderiam, né, tirar nota e tal, mas não acho que seja o caso. Então, assim, leiam Um Dia. Enfim, gente, essas foram minhas releituras de livros favoritos que eu, né, li lá no começo dos anos 2010. E foi uma experiência muito divertida, muito divertido, um pouco frustrante com alguns, mas que assim, foi interessante ver a minha mentalidade mudando, sabe? Porque eu enxergo a Pamela lá, sabe? De 10 anos atrás. Então eu reconheço que ela existiu e reconheço que foi uma época da minha vida e que hoje eu cresci, amadureci e aprendi com muitas coisas que eu era muito insegura naquela época, eu aprendi hoje. E tem outras inseguranças, obviamente, tem outras coisas que me preocupam, mas que aquela Pamela lá, os problemas, ela foi resolvendo, sabe? Ela teve garra pra resolver, então isso me deixa muito otimista pros próximos anos da minha vida, sabe? É muito louco, porque livros não necessariamente tem a ver com os livros que eu li, mas sabendo que algumas coisas que eram importantes pra mim no passado, ou que eram grandes pontos de conflito pra mim no passado, hoje eu encaro de uma forma mais madura sobre as coisas. Minha visão mudou muito, então foi muito interessante ter essa releitura e obrigada por me acompanharem. Agora eu estou lendo, nessa semana, outro livro de autores que eu gostei muito do primeiro livro que eu li deles. Então, não sei como que eu vou fazer o vídeo desses livros. Talvez eu faça só um apanhadão, não sei, depois, não sei como vai ser. Mas enfim, me acompanhem lá na Twitch, se vocês não me acompanham, no Instagram. Obrigada pela audiência. Comentem aqui embaixo se vocês já releram livros favoritos e se vocês já leram os livros que eu li, né, nessas últimas 2 semanas. Muito, muito, muito obrigada. Se você é novo por aqui, não se esquece de se inscrever no canal. O Tibis tá aqui, gente. O Tibis voltou pro meu colo, porque tá frio. Eu vou logo botar uma blusa, porque eu tentei ficar bonitinha para esse vídeo e estou passando frio. Um beijo, gente. Até a próxima. Tchau.